dia, a paz de Senhor Jesus para todos. Que o Senhor Deus possa repousar no seu lar, na sua casa e na sua família. Eu gostaria de falar sobre uma coisa muito importante, aleluia, a qual muitos têm dificuldade, que chama-se organização. Sabemos que a organização é importante, por exemplo, a organização das suas roupas, onde você coloca elas, se você coloca elas de qualquer maneira, quando você vai procurar você não acha, organização nas suas finanças, quando você é uma pessoa desorganizada, você acaba gastando muito mais do que você ganha. Organização mental, quando a tua mente está confusa, embaralhada, quando você não tem foco, você acaba se dispersando. Você não sabe tomar atitudes corretas e nem decisões que vão fazer a diferença. Uma mente organizada, uma mente sã, uma mente consciente, ela não toma decisões precipitadas, ela não toma decisões que vão prejudicar ela, a sua família, ou prejudicar até mesmo o seu futuro. Tome cuidado, seja organizado, seja disciplinado, seja focado. Estes são os princípios elementares para uma vida bem-sucedida, para se alcançar a felicidade. Muitos buscam a felicidade, porém, sem observar os princípios que levam a ela. E para tudo que tenham como, para algo ser algo bonito e grande ser conquistado, existe um princípio, que é o início. Nada começa do alto, sempre começa de baixo. Não despreze as coisas pequenas, não despreze os seus sonhos, não despreze o lugar onde você mora, não despreze a sua escola, não despreze os seus pais, não despreze a sua igreja, porque de lá pode ser o lugar de onde você um dia irá lembrar que você veio. Um lugar que talvez não traga tantas lembranças boas, porém, Deus fez com que você um dia viesse a estar naquele lugar. E se ele veio, é que tudo passado ruim, um dia será lembrado como um lugar de início. Agora eu quero dizer para vocês uma palavra muito bela, dita por um grande pensador, e diz assim: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Uma expressão, uma inspiração muito inteligente e muito bem colocada por esse autor, desconhecido talvez, pelo menos eu não recordo quem seja, mas expressa uma realidade muito interessante acerca de um homem que não se conformava em ver as coisas fora do lugar, acerca de um homem que não se conformava em ver uma coisa quebrada no seu lar, ou então faltando alguma coisa. Quem sabe na sua vida esteja faltando alguma coisa, quem sabe na sua vida esteja algo quebrado, quem sabe na tua vida tenha algo fora do lugar. Tudo isso ocorre, são coisas naturais. Às vezes você se esquece, amontoa coisas na sua casa desnecessariamente. Às vezes quebrou um espelho e você deixa lá, tá servindo. Às vezes uma geladeira que quebrou e você não manda consertar, nem joga fora, e acumula coisas ali, outra aqui. Às vezes torna até mesmo uma doença. Pessoas acumuladoras, pessoas que já têm tantas coisas e assim continuam trazendo mais coisas para a sua casa. Complicado, difícil, mas ainda mais uma casa pequena, que não cabe quase coisas alguma, que a pessoa insiste em colocar coisas e coisas e coisas. A sua casa não é um depósito, a sua casa é um lar, onde precisa ter organização, onde você precisa saber onde estão todas as coisas e onde você tem que ser um lugar onde você se sinta bem, onde você se sinta
em paz, e onde você se sinta em harmonia no ambiente. Vai lembrar um filme chamado Sem Limites. E o início do filme é interessante, porque ele diz a história de um escritor, e esse escritor tinha dificuldade de fazer os seus escritos, né? E um belo dia, ele toma um comprimido, uma droga, ele se torna um homem muito inteligente, a sua mente avança, prossegue, e a primeira coisa que ele faz, quando ele pega aquela inteligência, é organizar toda a sua casa. Então, uma pessoa inteligente, ela começa, desde cedo, a se organizar. Organizar todos os seus pensamentos, organizar a sua casa e colocar prioridades. O Senhor Jesus ensina a sua palavra, e quando o homem fosse à guerra, ele teria que primeiro calcular em quantos homens ele ia guerrear contra o seu inimigo. Ele jamais iria, se ele tivesse 5.000 homens, guerrear com um exército que viesse de 10.000 homens. O que ele faria, sabiamente, enviaria mensageiros pedindo a paz. Ou então um homem que vai edificar uma casa, antes de fazer a casa, ele precisa saber quanto ele vai gastar para fazer a casa. Porque possa ser que o orçamento dele não caiba. E aí, irão pessoas passar e zombar dele. Ora, começou uma casa e deixou no meio do caminho. Isso sempre está em todos os lugares, inclusive até mesmo dentro de coisas que você esteja realizando ou pensando em fazer. Quando você não consegue realizar aquilo que você planejou, ou aquilo mesmo que você falou, se diz que vai viajar precipitadamente, e por um acaso o seu orçamento não foi alcançado, e outras pessoas falam assim, você não disse que ia viajar, você acaba se contradizendo e ficando envergonhado por não concluir aquilo que você planejava. Essa tarde, essa manhã, eu gostaria que você meditasse acerca desse assunto tão importante, que fala de um princípio muito importante. Hoje a Escritura vai nos falar e nos apresentar, aleluia, algo conhecido por todos, mas talvez desapercebido, porque os ensinos de Deus, eles falam sempre conosco de uma forma clara, concisa, objetiva, e que tu nos traz ânimo e esperança. Essa palavra é um alimento para a nossa alma. Essa palavra, ela tem o poder de transformar a sua vida. Então leremos a palavra do Senhor no primeiro livro de Gênesis, escrito por um homem chamado Moisés, há mais de 700 anos. Moisés, nós sabemos que foi um grande homem que libertou o povo de Israel. E também foi um escritor, para você que não sabe. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Louvado seja Deus. Pense bastante comigo. A ordem, às vezes, de uma frase, ela indica muitas coisas. E essa ordem que Deus fala, que no princípio Ele cria os céus, significa que Ele, primeiramente, Ele não criou a terra, Ele criou o céu. Qual céu? Não foi o céu das estrelas. Ele criou o céu da sua habitação. Por quê? Porque o Senhor, é um ser eterno, é um ser que está além do tempo, além de qualquer coisa. É infinito, não tem começo nem fim. Mas Ele cria os céus, que é a sua habitação. Você pode imaginar Deus criando milhares e milhares de anjos, criando os querubins, os serafins, criando o seu trono, os tronos, os 12 anciões
esse assento, criando a organização daquele lugar onde ele estaria sentado, reinando e ali observando o comportamento de cada estrela, de cada planeta, de cada animal. Criou tantas coisas visíveis e invisíveis. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, que ele criou todas as coisas pela força do seu poder. Deus criou os céus, a sua habitação, depois criou as estrelas, criou todos os planetas, criou todas meteoros, criou todas as coisas em ordem e harmonia. Criou uma coisa chamada gravidade, que faz com que todos os planetas eles tenham um sistema de rotação, e depois ele cria a Terra. Cria a Terra com a rotação também, todos pela gravidade. Leis que fazem com que as coisas que estão aqui, que tudo que suba, desça, que prendem. Porque não adianta nada se não tiver um freio. A gravidade serve para prender as pessoas na Terra. E tem pessoas, às vezes, cientistas, que querem sair da Terra, querem ir para outros planetas, querem visitar outros lugares, a qual não foram feitos para terem vida. Eu não creio que exista vida fora da Terra. Por quê? Porque a Bíblia não menciona. A Bíblia fala no livro de Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós, e as que não são para o Senhor nosso Deus. Eu não deixei ali em oculto uma coisa que nos impulsionaria a buscar, que seria a vida em outro planeta. E aí, se porventura ainda que tivesse, não seria seres inteligentes como nós, porque também Deus criou seres na Terra, além dos seres humanos, os animais. Ele criou seres de vida não muito complexos, como bactérias e outras coisas demais. Não sou cientista, não tenho tanto conhecimento nessa área, mas ele criou muitas formas de vida. Mas a única forma que ele colocou um espírito e uma alma somos nós. Nós somos a criação e a coroa da criação, porque nós temos a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja Deus. Deus, depois de fazer a terra, Deus coloca nela o homem, o que não teria sentido. Deus fazia um planeta tão imenso, tão belo, cheio de água, cheio de vida, sem colocar sem colocar a sua coroa, que somos nós, para habitar. Tudo que foi feito nos céus, a beleza das grandezas desse planeta, foram feitos para nós vivermos, contemplarmos. Ainda que você nunca tenha tido acesso às escrituras, se você tiver parar um pouco para pensar e olhar a beleza da natureza, olhar para o sol, olhar para a lua, olhar para as estrelas, olhar para tantas coisas belas, tantas coisas foram feitas com perfeição, tudo organizado, tudo em perfeita sintonia. As estações do ano, por exemplo, tem propósitos. A maré tem propósito. O vento tem propósito. Tudo tem o seu propósito. Os animais seguem uma cadeia alimentar, todos com propósito. Em todos os lugares desse mundo existe um propósito para todas as coisas. E você foi feita com um propósito. Foi feito com um propósito maior.
não propõe apenas viver nessa terra como menos mais um, que comeu, bebeu, se alimentou, vive uma vida longe de Deus. Não produziu nada que viesse a trazer esperança para aqueles que estavam em aflição. Você não fez nada que viesse a trazer alegria para aquele que viesse a estar fraco. Você não dividiu com quem poderia o seu alimento, com aquele que mais necessitava. Você não juntou tesouros no céu. Você procurou juntar tesouros na terra. E assim tem sido a sua vida. Quem sabe nessa tarde, nessa manhã, seja o dia que você reflita da necessidade de você ser uma pessoa mais organizada, mais centrada, mais focada e principalmente colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. E pense bem, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Se tiver alguma coisa quebrada, jogue fora. Se tiver alguma coisa faltando, peça a Deus para comprar. Não deixe nada fora do lugar. Não deixe faltar o amor no seu coração. Não deixe faltar o perdão. Não deixe faltar a misericórdia. Não deixe faltar a paixão. Não deixe faltar o zelo, a perseverança, a prudência, a vigilância e principalmente uma vida de oração. E não deixe nada fora do lugar. O que está fora do lugar? Tantas coisas podemos pensar. Está fora do lugar o seu posicionamento. Você está deitado quando você tinha que estar de pé. Você está sentado quando deveria estar em vigilância. Você está distraído quando deveria estar atento a tudo que está ao seu redor. Há tempo para descansar, mas há tempo de levantar, tomar posições e tomar direções corretas e certas. A Bíblia diz, no versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Deus se movia. Deus é um Deus que está em movimento e nunca está parado. E no terceiro versículo diz assim: Deus disse, haja luz e houve luz. Vemos a manifestação da Trindade bíblica. O verbo, o Logos, ele é mencionado. É a ação de Deus e faz com que tudo que estava em trevas, tudo aquilo que ninguém via, passou a ter luz para ver. Eu acho que uma das piores coisas que existe é uma pessoa que não tem visão, uma pessoa que não consegue enxergar a beleza e a grandeza desse mundo tão bonito, tão belo que Deus te deu. Que Deus o abençoe, rica e abundantemente. Se você gostou, compartilhe, se inscreva nesse canal e todos os dias trazer uma mensagem para edificar a sua vida, para confortar seu coração e para você refletir da necessidade de você se entregar para Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Um grande abraço e até mais.